Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez aqui de volta para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a revista Conectar Mais Jovem, da editora Betel, que traz por tema Cartas Pastorais, Princípios para uma Vida Bem-Sucedida. A lição de hoje é a lição de número 13, portanto estamos aí no final desse trimestre. E desde já nós queremos agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado, nos apoiado, né? Deixado aí o seu like e se inscrito no canal. É um prazer e uma satisfação poder estar compartilhando com os irmãos essas aulas. A lição de hoje é a número 13, como disse, e o título dela é a Apostasia dos Últimos Dias. O texto de referência está registrado em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 a 5. Os irmãos que têm aí a sua Bíblia podem estar fazendo a leitura para entender melhor aí o conteúdo desta aula. O versículo do dia diz: virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 3. Verdade aplicada. A apostasia é sinal da iminente vinda de Cristo. Nós temos 3 objetivos nesta lição, e o primeiro deles é conceituar a palavra apostasia, segundo, enumerar os aspectos da apostasia, e terceiro, compreender que é possível vencer o espírito da apostasia. E a nossa oração hoje é para que Deus nos dê graça e força para vencer os tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo esse momento de dificuldade, tempos trabalhosos dos quais o Senhor Jesus nos alertou, onde a apostasia tem tomado conta de muitas pessoas e o amor tem esfriado, as pessoas fervorosas estão esfriando na fé. Estamos vivendo uma época muito difícil. Que a nossa oração seja para que Deus venha avivar a sua obra, no meio dos anos. A gente sabe que todo início é bom, mas o meio, ele às vezes fica complicado. E quando a gente fala em meio, a gente está falando aqui no sentido de que muitas pessoas hoje estão vivendo como se Jesus nunca mais fosse voltar. Ou seja, parece que perderam a esperança. E o interessante, irmãos, é que Jesus está voltando a cada segundo, a cada milésimo de segundo, Jesus está voltando para muitas pessoas, inclusive para esse crente, que já não tem mais esperança. E esse é o perigo, porque a maioria das pessoas, elas têm assim na mente que Jesus virá coletivamente, principalmente numa noite de culto, onde a igreja vai estar reunida, e está todo mundo glorificando a Deus, é aleluia para cá, é glória a Deus para lá, enfim. E aí acontece o arrebatamento da igreja. Pode ser que aconteça isso. Um momento pode ser que aconteça isso. Mas a gente tem que estar preparado todos os momentos. Às vezes é no meio da aflição, é no meio da dor, é no meio da tribulação que Jesus virá. Para mim, para você, para nós. Então é por isso que é importante perseverar. E é o que Jesus adverte, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, perseverar faz parte da nossa vida. Então, é isso que nós precisamos ter em mente, para que não venhamos ser surpreendidos com a volta de Jesus, seja ele coletivamente, arrebatando a igreja, ou individualmente, através da morte. Que nós não venhamos ser surpreendidos e ser deixado para trás, ou ser levado para um lugar de sofrimento, porque deixou de acreditar, perdeu a fé e muitas vezes começou a transigir com o pecado, tá certo? Muitas pessoas que ontem eram fervorosos, crentes fervorosos na casa do Senhor, frutificavam na casa do Senhor, hoje estão no mundo. Então tudo aquilo que ele fez caiu no esquecimento. A palavra de Deus diz que naquele dia, no ajuste de conta, não haverá lembrança daquilo que você fez de bem, de bom. O tempo que você viveu na casa do Senhor, se você pregou, cantou, orou, profetizou, se você abandonou a fé, tudo aquilo vai cair no esquecimento. O que vai contar são as obras que você está praticando. É por isso que precisamos ficar firme na presença do Senhor e vigiar e orar sem cessar. Então essas são recomendações do nosso Deus. A introdução está dizendo que a palavra de Deus faz recomendações acerca da apostasia dos últimos dias. Cabe a nós nos preparar
e nos orientar conforme a palavra de Deus, para que não venhamos ser presas fáceis de lobos vestidos de ovelhas. Então, é um ponto importante, porque hoje existe aí muito vento de doutrina também. E talvez essa seja a razão pela qual muitos têm abandonado a verdadeira fé, né? Principalmente no que tange a ter uma vida fácil, conquistar coisas materiais. Eu sei que o dinheiro é bom, irmãos. O dinheiro é bom. O dinheiro, ele é o meio pelo qual nós conseguimos sobreviver aqui na Terra. Então, querendo ou não, o dinheiro faz parte do cotidiano das pessoas, de todas as pessoas. Porém, o dinheiro não é tudo. Então, as pessoas muitas vezes são levadas por essa teologia de prosperidade, e a deixar de lado o que é real e verdadeiro para correr atrás da prata e do ouro. Eles querem construir um céu aqui na terra, e o verdadeiro cristão precisa ter em mente que ele não é daqui. Jesus disse, olha, vocês não são do mundo. É por isso que nós enfrentamos aflições, o mundo nos aborrece, tá certo? Somos perseguidos. Por quê? Porque nós somos estrangeiros aqui nesse mundo. Nós estamos de passagem, Somos peregrinos e forasteiros aqui. Porque a nossa pátria, a nossa cidade, ela não está aqui, ela está no céu. Então é lá que nós precisamos estar com a nossa esperança, A nossa fé tem que estar em Cristo, que prometeu. Então, tendo o que vestir, o que comer, como pagar as contas do dia a dia, de cada mês, o Senhor diz que devemos estar contentes, nos dar por satisfeito, entendeu? Porque se a gente for comparar a nossa vida com a vida dos pássaros, eles não trabalham, não fiam, mas o Senhor sustenta. E nós trabalhamos, o Senhor tem nos dado saúde, tem aberto aí a porta de trabalho para você. Não importa se você está ganhando muito ou pouco. Na verdade, se você perguntar para um camarada que ganha 15 mil reais por mês, eu garanto para você com toda certeza que ele desejaria ganhar uns 30. Porque aqueles 15 mil que ele ganha, pelo tamanho da despesa que ele adquiriu, é pouco. E se bobear, ele ganha 15 mil por mês e vive devendo. Mas se você olhar, tem pessoas que vivem com salário mínimo. Mas se você perguntar para ele se ele gostaria de ganhar mais, é claro que ele vai dizer que gostaria, porque aquele está dando para ele sobreviver. Mas se ele ganhasse mais, ele acha que seria melhor. Então é sempre assim. As pessoas nunca vão estar contentes com o que tem. Quem ganha pouco quer ganhar um pouco mais, e quem ganha muito quer ganhar mais ainda. Mas o importante, irmão, é que nós precisamos nos contentar com aquilo que Deus tem nos dado e fazer o que o Senhor Jesus orientou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas é Deus que vai cuidar. Ele vai cuidar no tempo, ok? E assim, quando a gente faz, a gente se livra desses problemas aqui, desses lobos, travestidos de ovelha, que estão por aí enganando as pessoas, levando as pessoas a um sincretismo religioso fora de série, ok? Então, o ponto-chave diz, o conhecimento de Deus e uma vida de oração nos darão vitória ante a apostasia. Então, duas coisas importantes aqui: conhecimento de Deus e uma vida de oração. O crente que não tem comunhão com Deus, que não tem uma vida de oração, que não lê a palavra de Deus, não tem um tempo para fazer um estudo sistemático da palavra de Deus, ele é um crente fraco. E aí qualquer ventania que dá, ele é derrubado, ele é levado, porque não tem raiz. Então, quando se fala aqui de ter conhecimento de Deus e uma vida de oração, isso está falando de raiz, de firmeza, de convicção, para que o crente não seja levado. Então, quando o mundo vai, ele está vindo. Quando o mundo vem com as suas práticas, ele está indo. Então, ele nunca vai andar de mão dada com o mundo, porque ele sabe aonde estava, sabe aonde está e, principalmente, sabe para onde vai. Então, ele não se deixa enganar. Ele não se ilude com essas coisas, com esse brilho, com essas coisas que acontecem no mundo atual. Ok? O primeiro ponto aqui vem falar sobre o que significa apostasia. A expressão apostasia traz a ideia de renegar algo. Na maioria das vezes, traz o sentido de renunciar às crenças de uma determinada religião ou abandonar a fé. O termo latim apostasia significa abandono de um partido. Então, esse é o primeiro ponto. Apostatou da fé. Era um crente fervoroso, era um crente que dava bom testemunho, que frutificava na casa do Senhor, mas por um motivo ou outro, por não vigiar,
acabou apostatando da fé. Então isso é apostasia. Mudou de religião ou simplesmente abandonou a religião e voltou para os braços de Satanás, que aliás fica muito feliz, porque o ministério dele é esse mesmo, é trazer problemas, dúvida, incredulidade, para que as pessoas se entristeçam e abandonem a fé. Mas aqueles que são verdadeiramente lavados e remidos no sangue do Cordeiro, eles morrem, mas jamais negarão a fé. É por isso que Jesus usou aquela expressão quando ele disse: ser fiel até a morte. Quando ele falou isso, com certeza ele estava dizendo que muitos não vão ser fiel até a morte. Vão ser fiel por um período, por um tempo, por alguns anos, mas quando morrerem, perderam a fé há muito tempo. Mas o Senhor está dizendo, ser fiel até a morte, porque não adianta ser fiel só um pouquinho, ou por alguns anos. Tem que ser fiel até o fim, para que você possa ser salvo, porque a bênção, ela está no final. O começo foi bom quando você aceitou Jesus, você sentiu o céu na terra, você parece que andava flutuando de tanto gozo, de tanta alegria, mas agora vem o calor do deserto. Você vai desanimar? Não, você vai continuar, porque o Senhor está contigo, o Senhor está conosco, e a palavra de Deus diz que o Senhor é capaz de preparar uma mesa no deserto. Quando você olha para o Salmo 23, nós vemos ali a alusão daquele salmo, que o Senhor é o nosso pastor, é Ele quem nos conduz aos pastos verdejantes, ou seja, Ele não deixa você morrer de fome, as águas tranquilas, Ele não deixa você morrer de sede, e ainda prepara uma mesa na presença dos inimigos, porque os inimigos são muitos, mas o Senhor prepara uma mesa, e ainda unge a tua cabeça com óleo, ou seja, te dá o refrigério para você suportar. Então, irmãos, é isso que nós precisamos ter em mente. Oxalá que possamos colocar em prática o que nós vamos estar encontrando hoje, nesta última aula, através do comentarista. Foi bastante usado pelo Senhor para nos trazer esse conhecimento a partir do texto que estamos lendo aqui. O primeiro ponto aqui vem falar sobre apostasia doutrinária. É um outro quesito que nós precisamos atentar muito bem. Paulo é enfático ao dizer a respeito da apostasia doutrinária. O texto diz que alguns apostatarão da fé porque seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Essas doutrinas de demônios são disseminadas por os falsos mestres, que estão a serviço de Satanás, e infiltrado no meio do rebanho, para distorcer a verdade de Deus. Que Deus nos dê discernimento espiritual para que venhamos combater estes falsos mestres. Na visão de Judas, estes homens se assemelham a nuvens sem água, que são levados pelo vento, e árvores sem raiz e infrutíferas, conforme está registrado em Judas, versículo 12. A Bíblia diz que temos a unção do Santo e sabemos tudo porque conhecemos a verdade. 1 João capítulo 2, verso 20. Então, trocando isso aqui em miúdos, o verdadeiro cristão, ele tem o discernimento espiritual. E se você ainda não tem, não quer dizer que você não seja um servo do Senhor Jesus. O próprio Tiago nos orienta dizendo que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Da mesma forma, você pode pedir ao Senhor o dom do discernimento, para que você possa discernir aquilo que parece ser, mas não é. Porque tem muita confusão hoje, irmão. Imagine, não estamos aqui para julgar de modo algum, mas a gente conhece e sabe que muitas vezes as pessoas, ao invés de estar sendo usada pelo Espírito Santo, elas estão usando o Espírito Santo, sabe? Há uma inversão de valores aí. E o pior de tudo, que muitas pessoas, por não ter esse discernimento espiritual necessário, eles acabam viajando com essas pessoas, embarcando nessa canoa furada. E aí não dá outra, acaba sendo enganado, ludibriado. E lá na frente, quando eles descobrem que entrou na canoa furada, ao invés de eles ficarem com raiva, magoados, chateados com aqueles que o levaram a praticar aquelas coisas erradas, eles ficam com raiva de Deus. É o caso de hoje, muita gente está desviada dos caminhos do Senhor. Não foi Jesus que fez mal para eles. Não foi o Espírito Santo que fez mal para eles. Eles encontraram algum problema lá dentro da comunidade que eles estavam. Alguém olhou feio, alguém pisou no calo dele, alguém falou alguma coisa que não devia, Faltou a humildade para pedir perdão, para reconciliar, para reconhecer o erro, como Jesus orienta.
Você vai apresentar a tua oferta no altar. E se de repente você se lembra que existe alguma coisa entre você e outro irmão, o conselho do Senhor é você deixar a sua oferta ali e ir lá consertar com seu irmão. Vai lá, ô irmão, eu estava ali indo para a igreja, mas eu lembrei de que nós temos um assunto pendente aí, precisamos acertar. O irmão falou isso de mim, ou eu falei isso do irmão, e eu queria que o irmão me perdoasse. E eu vim aqui para perdoar o irmão. É a única maneira, irmão, de fecharmos as arestas, as brechas, para que o inimigo não venha com aquela cunha lá e bata lá e abra mais ainda. Né? Os irmãos, com certeza, muita gente sabe o que eu estou dizendo. Antigamente, quando eu ainda era criança, não existia essas serrarias sofisticadas como existe hoje, então, às vezes aquela história era aberta no machado. Então o camarada batia com aquele machado lá num determinado ponto e abria um pouquinho, ele botava uma cunha ali e ia batendo e ela ia cedendo até que abria, né? Aquela tora se abria no meio. Então, já diziam os antigos que o inimigo tem um patuá, né? Ou uma sacola que ele carrega um monte de cunha de tudo que é tamanho. Então, dependendo da fissura que surge ali, por conta de um atrito, alguma coisa, ele vem, bate uma cunhazinha ali, dá uma batida aí. A tendência é que aquela fissurazinha vai aumentando. Aí ele tira aquela, coloca uma maior até que racha. É o que tem acontecido. As pessoas abandonam a casa do Senhor, abandona Jesus porque ficou magoado com o pastor, ficou magoado com a irmã, ficou magoado com o outro. Mas não foi Jesus que machucou ninguém, Jesus não machuca ninguém. Então, ou então muda de igreja, muda de ministério, vai para outro ministério. Só que deixou um problema lá atrás. E o que a gente tem que levar em conta, irmão, em consideração, é que se você sair do ministério que você está, da igreja que você está, com um problema, esse problema vai te acompanhar. Não fique pensando que você chegando lá na outra igreja vai estar tudo certo, que não vai. Logo o inimigo vai dar um jeito de aumentar essa trinca aí que você já está carregando. Então qual é o segredo? É voltar. Lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Reconcilia, acerta a situação com alguém que te feriu, que te machucou, porque a comunhão de Deus ela é importante na nossa vida. Você não corre nesse risco de apostatar da fé, né? se tornar um apóstata. Então é preciso tomar muito cuidado, ok? Vamos adiante. No ponto que nós lemos aqui, nós vemos que existe hoje, e às vezes algumas pessoas estranham que existam pessoas que fazem parte de Satanás, que sirvam a Satanás e que estejam no nosso meio. E eu vou falar para o irmão, pode acreditar que tem pessoas, até obreiros, que na verdade são afiliados do diabo, ou afiliados do diabo, e eles falam em línguas, que não é a língua do Espírito Santo, eles profetizam, e eles fazem muitas coisas que deixam você assim, ó, segurando o queixo, e não são de Deus não. Eles estão ali a serviço de Satanás, para poder seduzir você, para poder te enganar, para poder levar você a acreditar no que eles fazem, conforme está escrito aqui. Diz aqui que essas doutrinas, né, eles seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. E essas doutrinas de demônio são disseminadas por falsos mestres, que estão a serviço de Satanás e infiltrados no meio do rebanho para distorcer a verdade de Deus. Eu já ouvi caso, não vi, eu já ouvi caso de que em uma determinada feita, o pastor da igreja viajou para resolver alguns assuntos, né, no campo, e deixou um auxiliar. E esse auxiliar, com certeza, era servo de Satanás. E aquele irmão, durante os dias que o pastor ficou fora, ele ficou ensinando. O contrário do que o pastor, ele fazia questão de ler os textos que o pastor tinha lido para ensinar a igreja, para distorcer. O pastor falou isso, irmão, mas isso não é bem assim. Isso aqui está dizendo isso, isso, isso e isso. Então, a gente precisa ter cuidado, porque de repente, de duas uma, ou o teu auxiliar não tem conhecimento de Bíblia, não conhece a Deus como deveria conhecer, ou então ele está a serviço do inimigo. Então você prega de manhã e ele está despregando à tarde. Então, irmão, quando você pregar, faça como faz o bom carpinteiro. Bate o prego até encostar e depois, se a ponta passou, dobra a ponta. Porque com a ponta do prego dobrado, vai ser difícil arrancar, tá certo? Porque senão o camarada vai despregar aquilo que você pregou.
Você está pregando a verdade e ele vem pregando a mentira, para confundir o povo. E é nessa confusão que o inimigo opera, colocando a dúvida, a incredulidade, tá certo? Então precisamos tomar cuidado, porque isso é real e verdadeiro, está acontecendo já. Amém? No segundo ponto está dizendo que a apostasia, falando da apostasia moral. A apostasia moral se caracteriza pelo abandono de uma vida de santificação e pelo retorno às práticas da natureza pecaminosa. Infelizmente, existem pessoas que, após experimentar uma comunhão com Deus, caem e passam a viver uma vida sob o domínio da carne, evidenciando assim as obras da carne. Na extensa lista que Paulo enumera para Timóteo, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, percebemos uma semelhança com as obras da carne listada pelo apóstolo ao escrever sua carta aos irmãos da região da Galácia, conforme registra Gálatas, capítulo 5, 19 a 21. Algumas das características dos desvios moral, ou do desvio moral, são avareza, soberba, amizade aos deleites e não ser amigo de Deus. Urge a igreja a viver em santificação. Por quê? Porque se nós vivermos em santificação e procurarmos no bom sentido, porque na verdade devemos andar no ou em espírito, é o que Paulo diz. E quando isso acontece, nós não vamos cumprir o desejo da carne, porque nós temos esse peso morto conosco. É por isso que quando o cristão ele se afasta de Deus, ele volta à prática do pecado. É como se o porco voltasse, né, ao lameiro. Ou é como o cachorro que volta a comer o seu vômito. Então é duro, uma palavra dura e difícil até de expressar, mas essa é a realidade. Porque você foi limpo pela palavra. Você foi purificado pelo sangue do Cordeiro. E agora você está sentado com Cristo e em Cristo nas regiões celestiais. E de repente você abandona o lugar que Jesus te colocou e volta para o mundo. É como se você estivesse voltando ou está voltando para o lameiro, para se espojar na lama, assim como o porco faz. Ou como o cachorro que depois de ter vomitado, ele lembra do vômito e volta para comer porque não quer desperdiçar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E quem anda no Espírito não cumpre os desejos da carne. É uma batalha constante e permanente, mas um dia ela vai ter fim. Tudo vai depender da forma como você conduzir essa batalha. É você que decide. Se você alimentar o Espírito, você vence a carne. Se você alimentar a carne, você vence o Espírito. É uma decisão que você pode tomar. E se você alimenta o Espírito, as chances de você cair numa contradição dessa através desses apostatas, desses falsos mestres, desses que ensinam doutrinas de demônio, é muito rara, porque você vai ter o Espírito Santo do Senhor contigo para te dar o discernimento necessário para que você possa se desviar do mal. Louvado seja o nome do Senhor. A apostasia dos últimos tempos nos mostra o quanto precisamos estar alertas, pois a volta de Cristo se aproxima, ok? Então nós precisamos estar atentos. No segundo tópico, nós temos aqui a questão sobre os últimos dias serão tempos trabalhosos, ou seja, esses últimos dias serão tempos trabalhosos. Paulo é claro ao afirmar que viveremos tempos trabalhosos, conforme está registrado em 2 Timóteo 3 e 1, durante os quais o grande desafio da igreja é permanecer fiel a Deus. A expressão tempos trabalhosos vem do termo grego chalepos, que significa difícil. Fica explícito que neste tempo os homens não terão padrão moral e eles fugirão da verdade. O que é que nós temos visto na prática? A imoralidade tem dominado muita gente. Inclusive, há muitos que se dizem cristãos. Pessoas que, inclusive, procuram, conforme vimos na introdução aqui, né, no início desta aula, pessoas que hoje estão procurando pregadores, pastores, missionários, bispos, enfim, né, como queira chamar ou intitular. Homens e mulheres que preguem aquilo que eles querem ouvir, que não confronte o pecado, que não põe o dedo na sua ferida, porque eles não querem ouvir a sã doutrina, mas eles querem ouvir algo que venha massagear o seu ego, que deixe eles bem, mas que após aquelas reuniões de tanto dançar, cantar, pular, fincar bananeira e fazer tanto salamaleque,
eles voltam às mesmas práticas, a viver aquele modo pecaminoso que desagrada o Senhor. Porque eles não têm e não querem compromisso com a verdade e muito menos com a santificação. Então precisamos estar atentos, porque esses são os últimos dias trabalhosos, tempos trabalhosos, conforme o Senhor Jesus previu. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não querem compromisso com a verdade, mentem descaradamente, aonde os valores estão sendo mudados. A mentira funciona como a verdade e a verdade se torna mentira. É isso que a gente tem visto na mídia, na grande mídia, na política, em tudo que é canto. As pessoas não têm compromisso. Hoje nem documento assinado e carimbado e registrado em cartório tem valor, porque a pessoa vai dizer que ele sofreu uma amnésia, que ele foi dopado para fazer aquilo, para assinar aquilo, enfim. Irmãos, é uma época difícil, mas a gente está sendo alertado. Nós estamos sendo alertados para esse momento. E como cristãos, precisamos estar atentos a isso e vigilantes. E não nos deixar levar por essas coisas que estão acontecendo aí. Porque Jesus está voltando. Um dos pontos aqui, o ponto 1, vem dizendo sobre uma sociedade entregue ao pecado. Pelas características dos homens e suas ações, percebemos que neste tempo as pessoas viverão a libertinagem e serão dominados pelos hedonismo, ou pelo hedonismo. Conforme diz o texto, os homens serão amantes de si mesmos, vivendo uma vida sem pensar nos outros, ou seja, o egoísmo será manifesto em sua plenitude. Outra característica desta época é a avareza. As pessoas farão tudo para obter lucro. Este é o retrato de uma sociedade sem Deus e que vive à mercê de seus deleites. Em tempos de grande convulsão, necessário é olhar para cima, porque a nossa redenção está próxima. Lucas capítulo 21, 28. Então nós estamos vivendo essa época. As pessoas não têm amor a ninguém, né? O amor que tem que ser o carro-chefe da vida cristã não tem sido. Às vezes, irmãos, na teoria tem funcionado muito bom. Amar o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Estender a mão ao necessitado. Teoricamente, isso funciona bem. Dá uma boa conotação. Mas na prática a gente não vê isso. Porque as pessoas tornaram-se amantes de si mesmo. É aquela velha história, quem pode mais, chora menos. O que é meu, e o que é teu, a metade é meu. E se você não bobear, eu tomo tudo, ou pego mais uma parte. Então é assim que funciona. Então quanto menos você tiver, para mim é melhor, porque eu vou ter mais. Então é aquela questão de sobressair, de estar por cima. E quando a gente fala assim, irmãos, automaticamente vem o pensamento desses falsos mestres, desses falsos profetas, desses falsos pastores, desses falsos missionários que estão aí hoje na mídia, entendeu? Enganando as pessoas, tirando até o que aquelas pessoas não têm, para poder manter um status. Eles estão por cima, são ricos, milionários, moram em mansões aí que às vezes ocupam um quarteirão inteiro, né? Casa aí de 2 milhões, 6 milhões de reais, carro que custa aí 200, 300 mil, tem avião particular, viajam, se hospedam em hotéis aí de 10 estrelas, se é que existe, eu não sei. Enfim, eles vivem uma glória esplendorosa aqui na terra, enquanto que a maioria das pessoas que bancam eles não tem nem aonde morar, vivem de favor, estão passando fome, muitas vezes doentes, não tem dinheiro para comprar medicamento, estão desempregados. E os camaradas têm, olha, irmão, você precisa fazer um sacrifício. Se você sair na rua, vai catar latinha de cerveja, de refrigerante, garrafa, plástico, reciclável, você vende e venha cumprir com o seu voto e o Senhor vai te abençoar. Usa o nome de Deus para explorar as pessoas. E o pior, tem pessoas que seguem atrás e acreditam. E o interessante é que muitas vezes colocam um camarada para dar entrevista aí, certo? E o camarada diz descaradamente, olha, eu estava nessa situação e eu vivi assim, assado e assim, mas depois que eu fiz o voto, que eu fiz o meu tudo, agora eu conquistei casa, comprei carro, já abri uma empresa, já estou abrindo a segunda. Fazer o quê, né, irmão? E aí, por conta dessas propagandas, muita gente corre atrás também. Falou, poxa vida, se ele conseguiu, eu vou conseguir também. E deixa o verdadeiro Deus. Será que Deus só dá a bênção para aqueles que estão lá? O que é que a palavra de Deus nos diz? Precisamos tomar cuidado. O diabo também tem poder.
E o Senhor diz que ele tem poder de fazer cair fogo do céu à vista dos homens. Mas é o prodígio da mentira, do engano. Então a gente precisa ficar esperto, irmãos. Porque o Deus que abençoa alguém lá do outro lado, ele abençoa você aí. Tá certo? Então, você não precisa correr atrás da bênção. A palavra de Deus ela é clara quando diz que quando você é fiel ao Senhor, obedece a sua palavra, você guarda os mandamentos, observa, né, os mandamentos e tudo certinho, a bênção é que corre atrás de você. E aí você é abençoado na cidade, no campo, aonde você colocar a mão é abençoado e a sua vida vai ser abençoada. Então você não precisa correr atrás de bênção. As bênçãos devem correr atrás de você. E você é abençoado na medida que você precisa. O Senhor não prometeu riqueza para ninguém aqui na terra. Deus não prometeu. O nosso céu não é aqui. A nossa pátria não é aqui. Nós somos peregrinos. Nós somos forasteiros aqui. Então, se você tem condição de sobreviver bem, ganha um bom salário, louvado seja Deus. Mas não seja egoísta. Não seja avarento. Use-o para engrandecer o reino de Deus. Porque o teu tesouro está no céu. Como Jesus disse, lá não tem traça, lá não tem ferrugem, lá não tem ladrão. E por outro lado, você não precisa ficar preocupado com sequestro relâmpago, porque o que está guardado no banco celestial não tem como alguém alcançar, ok? Vamos adiante aqui. Desviarão seus ouvidos da verdade. Paulo salienta a Timóteo que chegaria um tempo em que as pessoas não aguentariam ouvir a verdade, pois teriam comichão nos ouvidos e, como consequência, estabeleceriam líderes que apoiassem seu estilo de vida. 2 Timóteo capítulo 4, verso de 3 a 4. Infelizmente, não são poucas as pessoas que andam atrás de novidades, inovações e modismo, que atendam às expectativas de sua maneira de viver. Percebemos o esforço de alguns líderes tentando ajustar o evangelho às pessoas, quando na realidade as pessoas é que necessitam ajustar a sua vida ao evangelho. A recomendação bíblica é que Jesus vem buscar um povo especial, zeloso de boas obras. Tito capítulo 2, verso 14. Então, é isso que nós acabamos de dizer aqui. As pessoas estão inovando para poder atrair as pessoas. Me faz lembrar, eu já falei sobre esse tema aqui uma certa feita. Não me lembro em que trimestre foi, mas uma certa feita, eu fui convidado para pregar num culto, e era o final de uma festividade na igreja. Não era o ministério que eu fazia parte, e eu fui. E ao chegar ali, antes de assumir a tribuna para entregar a palavra de Deus, eu fui alertado pelo pastor-chefe daquele ministério que eu fosse devagarinho com a palavra, porque ali tinha muitas pessoas feridas e, no dizer dele, eu era um pregador agressivo e eu poderia machucar mais ainda aquelas pessoas. E eu fiquei triste, porque a palavra de Deus ela é bálsamo, ela é remédio, ela é cura, ela é água que sacia a sede, ela é pão que sacia a fome. No primeiro momento, a minha vontade, o meu desejo foi de recusar subir aquela tribuna para falar. Mas existia uma expectativa por parte da igreja, daqueles irmãos. Mas eu fui fiel àquilo que Deus me deu. Eu não mudei a mensagem. Pelo contrário, eu avisei a igreja. Eu falei, irmãos, eu fui orientado aqui a vir devagar com a palavra. Mas como a palavra não é minha, a palavra é de Deus, e eu tenho responsabilidade de entregar, e o Senhor que sabe a necessidade de cada um, eu tenho certeza que Ele vai aplicar a palavra que eu proferi nesta noite com o bálsamo. Então eu acredito que não vai sair daqui ninguém aleijado, em cadeira de roda e nem morto, mas todos vão sair vivos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E preguei a palavra. Mas isso marcou, porque como eu tenho procurado pregar um evangelho sem mistura, pela misericórdia de Deus, não gosto de ficar floreando, nunca gostei, porque tem pessoas que floreiam demais as coisas e acaba trazendo o que não está escrito, e precisamos ter cuidado, porque o Senhor diz que nós não podemos nem acrescentar e nem diminuir. Então eu sempre procurei pregar a verdade, dentro daquilo que o Espírito Santo me mostra, me revela. Eu tenho entregue a palavra de Deus. Como vocês têm observado, eu não faço aqui rodeios para falar aquilo que Deus colocou aqui. É claro que nós estamos comentando aqui um assunto, um tema que foi escrito, o comentarista teve aqui o seu ponto de vista, a sua visão, mas em cima desse comentário nós temos colocado aqui com mais profundidade aquilo que realmente tem pegado no calcanhar de Aquiles da igreja do Senhor aqui na terra.
Então a gente vai fundo, a gente aperta um pouquinho mais os parafusos. Até porque a lição da escola dominical ela tem que ser comentada mesmo, né? Você não pode simplesmente ler isso aqui como se está lendo aí uma revista, um jornal, alguma coisa assim. Então você tem que espremer aqui para sair o caldo, né? Para tirar aquilo que é importante para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento espiritual. Okay? Então, me fez lembrar desse ponto, que infelizmente, hoje as pessoas estão nessa situação, elas não querem ouvir a verdade. E você é considerado pregador agressivo quando você prega a verdade, quando você mostra a verdade. Elas se sentem incomodadas e elas passam mal, né? Muitas vezes elas saem no meio da mensagem, porque elas não suportam ouvir, porque aquilo machuca demais e elas têm consciência do seu erro e aquilo confronta. Então elas preferem sair. E aí, por conta disso, esses falsos profetas, esses falsos mestres têm ganhado terreno. Porque é justamente com essas pessoas que eles têm, né, conseguido levantar aí, né, os seus impérios. E trabalhando a mente deles para um grande encontro com Satanás no final, né? Infelizmente. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar e último, combatendo o espírito da apostasia. É inevitável que ocorram os levantes e venham os ventos de doutrina. A igreja primitiva sofreu tenazmente com as muitas heresias e perseguições, mas a obra seguiu adiante, pois a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na oração e na comunhão. Atos capítulo 2, verso 42 a 43. Então nós vemos aqui que a igreja primitiva, ela sofreu por conta dessas heresias. Existiu na época deles as perseguições, mas o que aconteceu? Por conta da firmeza daqueles irmãos, por conta da perseverança daqueles irmãos em se manter na sã doutrina, no jejum e na oração, eles conseguiram vencer e venceram no seu tempo, e nós venceremos também no nosso tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque precisamos permanecer na verdade. Diante do quadro de degradação moral e doutrinário que viria sobre o mundo, Paulo aconselha Timóteo a permanecer naquilo que aprendeu. Ou seja, não mude, irmão, nem para a direita e nem para a esquerda. Permaneça fiel àquilo que o Senhor tem te ensinado através das Escrituras. A Escritura é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3,16. Como amantes da verdade, não nos é lícito correr atrás do que dá certo ou daquilo que o povo quer ouvir, mas precisamos estar fundamentados no verdadeiro evangelho, que é o poder de Deus na transformação da sociedade. Não podemos nos curvar diante das conveniências dos falsos ensinamentos. Evangelho é mudança de vida e renúncia. Então, quando você percebe que uma pessoa carrega a Bíblia debaixo do braço e a vida dela não muda em nada, ela continua na mesma prática de sempre, transigindo com o pecado, fazendo as coisas erradas, então você pode ter certeza que essa pessoa, ela não foi regenerada pelo Senhor e que ela está numa dessas comunidades que aceita tudo. É aquela, venha como está e permaneça como está. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus para transformar a vida. Então, quando a gente aceita Jesus como único e suficiente Salvador e exclusivo, ou seja, você não tem mais nenhuma outra exclusividade a não ser Jesus, então o poder de Deus vai se transformar em você, você vai ser transformado, melhor dizendo, pelo poder de Deus. A mudança de vida. E é uma mudança que vem de dentro para fora. Não é uma mudança aparente. Não é uma mudança exterior. Porque tem gente que pensa que você aceitou Jesus, você tem que... a mulher, por exemplo, não pode cortar mais o cabelo, tem que usar um vestido com uma manga bem aqui, uma golinha fechada aqui em cima, os irmãos têm que andar de paletó e gravata, né? Porque agora é crente. Não é o modo de vestir, irmão, que vai mudar o teu caráter, que vai mudar a tua moral, mas é o Espírito Santo que vai trabalhar em você a partir do momento que você teve uma conversão sincera,
que você aceitou Jesus como Salvador, que você tomou uma atitude de reconhecer de que você é miserável pecador e que precisa da graça de Deus. Então é a partir daí que o Espírito Santo vai começar a trabalhar em você. Essas coisas é só menos. Andar de paletó e gravata, as irmãs não aparar mais o cabelo, não usar mais nenhum tipo de vaidade, isso é só menos. Mas a transformação ela é interior. Ela vem de dentro para fora. As pessoas vão olhar para aquela pessoa e vai dizer assim, essa pessoa está diferente, ela não é mais como era antes. E não é porque mudou o penteado, porque cortou o cabelo, ou porque deixou de cortar, ou porque vestiu essa ou aquela roupa. Não, é porque vai estar estampado no rosto o brilho. Aleluia. O brilho de Deus, o brilho do Espírito Santo vai estar mostrando, está transparente, e as pessoas vão ver que você mudou. Porque aquilo que te enfeiava, aquilo que te puxava para baixo, saiu. Aquele espírito das trevas saiu, foi embora. Aquele espírito de morte foi embora. Aquelas correntes que te prendiam debaixo da opressão do pecado, se partiu, se quebrou. É isso que faz a diferença. Então é assim que funciona. Louvado seja o nome do Senhor. E no último ponto vem dizendo aqui que nós precisamos ser sóbrios e cumprir o nosso ministério, ou cumprir o seu ministério. Isso aqui para os obreiros. O último conselho de Paulo está registrado em 2 Timóteo 4 e 5. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Por quê? Porque tem aflição e não é brincadeira. Faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. É esse o conselho de Paulo para Timóteo e para todos aqueles que têm sido vocacionados pelo Senhor. Vamos ser afligidos, estamos sendo afligidos, somos rejeitados, somos considerados como agressivos na pregação do Evangelho, mas não importa. Não estamos aqui para massagear o ego de ninguém. Nós estamos aqui para falar a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a palavra de Deus. Não posso acrescentar e não posso diminuir. E nem fazer rodeio. Tem que ser incisivo, como um cirurgião, que para fazer uma cirurgia de apêndice, ele não vai cortar lá no meio do estômago, mas ele vai cortar exatamente em cima do ponto aonde está o apendicite. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diante de tanta conturbação, o obreiro precisa se conservar equilibrado, fazendo sempre uso da temperança e não permitir que seu ministério seja interrompido por distrações. Os tempos podem ser trabalhosos, mas precisamos avançar. Jesus deixou claro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mateus capítulo 16, verso 18. O Deus que confiou a nós tamanha responsabilidade é fiel para nos fortalecer todos os dias, capacitando-nos a batalhar pela fé no cumprimento da carreira. Paulo teve a honra de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então esse é o desejo de Deus para nós, que possamos cumprir bem o nosso ministério. Aquilo que Deus nos confiou, possamos fazer com toda diligência, com todas as nossas forças. A Bíblia diz, segundo as nossas forças. Não podemos relaxar, não podemos nos curvar diante das dificuldades, dos problemas que surgem, mas devemos seguir avante, crendo no Senhor, que Ele é fiel para nos dar tudo aquilo que é necessário, para que possamos completar a obra e que no final possamos dizer, como disse Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aí, naquele último dia, no dia da volta do Senhor Jesus, estaremos juntos com os que já morreram e com aqueles que forem arrebatados nessa época, para receber do Senhor o galardão, o qual Ele tem preparado para cada um de nós, se permanecermos fiéis até o fim. E concluindo, dizemos: não podemos perder tempo com falsos mestres e suas inovações. O Evangelho de Cristo possui tudo o que o ser humano precisa para vencer essa jornada e alcançar os céus. Então não precisamos, irmãos, de nenhum rodeio, Não precisamos de atalho. Aqui está a Bíblia, a palavra de Deus. Tudo que você precisa para chegar no céu está aqui. Medite nela, de dia e de noite, e você vai ser feliz no final da tua jornada. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a todos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder, nesse trimestre, estar juntos, estudando essas lições maravilhosas. Quero agradecer a Deus pela vida desse comentarista, que Deus continue abençoando, inspirando cada vez mais.
e a todos os irmãos que nos apoiaram nesse trabalho. Aqueles que se inscreveram, aqueles que têm acompanhado, aqueles que têm compartilhado nas suas redes sociais, aqueles que têm deixado aí o seu like. Que Deus em Cristo vos abençoe. E permitindo Deus, estaremos de volta no próximo trimestre. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.